a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 31 de janeiro. Hoje daremos destaque às obras e também às demandas dos petropolitanos. Vamos conversar com os moradores da localidade do Caxambu, em Petrópolis, para saber das ações que ainda precisam ser realizadas na localidade. No programa de hoje você ainda vai acompanhar que a Secretaria de Trabalho e Renda divulgou mais oportunidades de emprego nesta semana. Algumas com salários de até R$ 2.600 na região serrana. E em Paraíba do Sul, o carnaval deste ano será reciclável. Uma parceria realizada com um programa vai apresentar pelo menos diversas fantasias com materiais recicláveis e biodegradáveis. Além disso, em Três Rios também há oportunidades de emprego divulgadas, assim como em Teresópolis. As candidaturas devem ser feitas pelo site da Prefeitura. E em Petrópolis a gente fala, obviamente, também sobre oportunidades de emprego. As empresas de transporte público têm apresentado novas vagas para esse início de fevereiro. Notícia e informação com análise nas obras e na demanda dos petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo agora 1h10 da tarde e no programa de hoje já vamos começar com a nossa entrevista. Aqui no estúdio para participar temos Raquel Neves, moradora da localidade do Caxambu, e também o presidente da Associação dos Moradores, José Roberto Crevelandi. Pessoal, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos ao programa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: como que está a localidade lá nesse momento? A gente sabe que a gente vai entrar agora praticamente aí há 2 semanas, né, de uma das tragédias socioambientais mais difíceis que Petrópolis já viveu, e o Caxambu, infelizmente, foi um dos locais atingidos. O que foi feito lá até o momento? O que vocês estão acompanhando? E, obviamente, ainda é um cenário preocupante. Sem dúvida, Richard. Eu agora, além de moradora, também estou coordenando o Núcleo de Defesa Civil Comunitária do Caxambu, que é o NUDEC Caxambu. E esse movimento ele surgiu justamente por conta das chuvas de fevereiro e março de 2022, porque nós, moradores, nos sentimos impotentes diante de tudo que aconteceu, né? E perdemos muitos vizinhos, perdemos muitos amigos, e agora, poucos dias de completar 1 ano dessa catástrofe, pouca coisa foi feita, né? Eu sou moradora da localidade ali da Rua Bartolomeu Sodré, onde nós tivemos um deslocamento de rochas que impossibilitou a passagem para o bairro inteiro, o acesso do bairro inteiro. É um local que passam os moradores, é um local que passam os produtores rurais da localidade de Santa Isabel, é onde passam os moradores que vão para o Lusitano, que é outra localidade do bairro. Então nós ficamos ali quase ilhados naquela época, né? E até hoje a gente não viu as obras nessa localidade acontecerem. A gente tem esse problema da rocha que precisa ser desmontada, precisamos canalizar as águas das nascentes que descem por essa pedra. E quando chove, os moradores não dormem, a gente não tem mais paz, não tem mais sossego. Então, assim, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, foi nos dito que o governo do estado faria essa obra. E até o momento a gente não viu essa obra acontecer. Nós, moradores também, cobramos isso do prefeito. O prefeito esteve lá na localidade e confirmou que seria o governo do estado que seria responsável pela nossa obra ali.
e a gente não viu nada acontecer, a gente não viu ainda um tratamento dessas pedras. Hoje o mato cresceu por cima desses escombros, então parece que nada aconteceu, mas ali nós tínhamos casas, nós tínhamos moradores ali, e aí surgiu esse movimento que é o NUDEC, né, composto por moradores da localidade, de vários pontos do Caxambu, para a gente tentar tornar o bairro mais resiliente. Então a gente começou a organizar esse trabalho, nós fizemos um treinamento junto com a Defesa Civil, para que os moradores pudessem ter mais autonomia também e ajudar no momento de alguma catástrofe, caso venha acontecer, que a gente não quer que aconteça, mas como as obras ainda não foram realizadas, a gente não está livre disso, né? Uhum. É um cenário triste, né, José, porque a gente vê que às vezes parece que não tem um interesse para a realização das obras e, como bem comentou a Raquel, quando chove o morador realmente acaba que não consegue dormir, né? É verdade, a gente sente assim um jogo de empurra, né? Fala que é do governo estadual, outro fala que é do governo municipal. Então as pedras ali, um desastre anunciado, elas podem descer a qualquer momento. E até agora nada foi feito, não foi feita uma coluna de sustentação, um muro de contenção, nada. E ali passa ônibus, passa, né, como ela disse, várias pessoas, né, com seus veículos, independente disso pode acabar com a rua e atingir as casas abaixo, né, que ainda tem casas abaixo com moradores, né, que estão correndo risco, né, e está visível, né, está sendo uma tragédia anunciada, né, e a gente fica tenso, a gente gostaria muito que, se caso for o governo do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, entra com alguma ação, né, com direito de fazer, né, obrigação de fazer, né, porque a gente fica perdido, porque a gente não sabe para onde vai correr, né, para que lado que nós vamos. A nossa parte nós estamos fazendo, né, e às vezes o morador não entende isso, porque a gente quer que aconteça. Lá aconteceu, no Caxambu, lá foi 2 pequenos muros de contenção que foi feito na subida do Caxambu e mais nada, né. Temos também lá no Campo Lusitano, quando dá forte chuva, aquilo alaga tudo, invade as casas. Perto da quadra. Em torno da quadra ali. Por quê? Porque foi uma obra que eles não pensaram na enxurrada. Ali tem que ser, na minha opinião, teria que ser feito um túnel no meio daquela quadra, tem que fazer um túnel para captação dessa água fluvial, porque ela não tem para onde escoar. O que ela está fazendo? Está invadindo as casas em torno. As pessoas perdem tudo, né? É um cenário realmente muito complicado, muito triste. A gente vê que vai fazer aí 1 ano desde a tragédia e as intervenções em alguns pontos não começaram. Na verdade, inclusive, para você que está nos acompanhando, a gente vai entrevistar também a promotora do Ministério Público, Zilda Januzzi, para falar sobre as obras aqui em Petrópolis. E a gente já sabe, são mais de 100 obras. Se 5 foram adiante, com um progresso significativo, é muito. Em 1 ano, 100 obras, você ter 5 apenas que foram realizadas de maneira significativa é muito preocupante a gente ver esse cenário aqui em Petrópolis, até porque o período de chuvas voltou e a gente vê que realmente a cidade não está preparada para possíveis novas chuvas e, como o José comentou, a tragédia anunciada está ali, né? Então, assim, é muito preocupante, né? Sem dúvida. E uma outra questão também, Richard, é que a gente vem cobrando isso porque a gente sabe que a população precisa dessa tranquilidade, né? Então, por outro lado, a gente cobra as obras, mas a gente também vem buscando ações que sejam resilientes para o bairro. Então, por exemplo, questão de coleta de lixo. Tem que melhorar a coleta de lixo, tem que se trabalhar a coleta seletiva, tem que fazer uma captação bacana de água pluvial, que não existe em vários locais do nosso bairro, ainda não tem esse sistema. Limpeza de bueiros, né? Galerias de água pluvial, porque, por exemplo, tem galerias que foram entupidas e que até hoje a gente não sabe se essas galerias foram desobstruídas. Então, quando chove, essa água ela volta por algum lugar, ela vai sair num lugar que não seria o local dela de passagem. Sim. Então, a gente precisa de uma atenção também do poder público municipal nesse sentido, de mandar as secretarias, de mandar ter uma comunicação entre as secretarias, seja meio ambiente, CONDEP, né, assim, com os outros órgãos também, Águas de Imperador, para que a gente tenha um trabalho bacana no bairro para tornar o nosso bairro mais seguro. Né? Porque um bairro sem lixo, um bairro que cuida do meio ambiente, um bairro que faz essa limpeza periódica dos bueiros e tudo mais, isso é um bairro que é seguro para a população.
Eu sou moradora do Caxambu desde que eu nasci. Eu moro na mesma localidade. Minha avó mora há mais de 70 anos no mesmo lugar. E é muito triste você passar pelo que nós passamos. Então, quando a gente tomou a iniciativa de procurar a forma de ajudar o bairro, de ajudar os moradores através do núcleo, do NUDEC, foi para a gente tentar amenizar o problema que a gente teve. Porque o que aconteceu? Naquela chuva do dia 15, tinha várias pessoas que ficaram soterradas, a gente não sabia nem por onde passar. A gente não sabia o que era uma rota de fuga, nós não sabíamos o que era um RO da Defesa Civil, né, um registro de ocorrência, uma coisa tão simples. Os moradores nunca tinham passado por isso e a gente não sabia como que fazia, né? Como é que fazia para remover as pessoas dali? Por onde que a gente podia passar? Por onde era seguro no meio daquela catástrofe, né? Então a gente vem buscando essas soluções para tentar melhorar isso para o bairro. É uma parceria que a gente tem com os moradores. É muito importante, Clevelante, que as associações de moradores também abracem essa iniciativa para a gente trabalhar junto, para fazer ações e cobrar ações também do poder público municipal, estadual, federal, para que eles possam fazer o que é necessário no bairro. E aí é um ponto fundamental ter a participação, e aí o Clevelante pode comentar sobre isso, dos moradores de maneira ativa, né? Nos trabalhos, nas ações que são realizadas dentro da localidade, né? Correto. Isso aí é uma ação que nós temos que abraçar, né? Eu vou até conversar com a amiga aqui, né? Com a forma da associação estar presente, né? Estar presente, e também temos que agradecer aos moradores, como ela falou, que na época da tragédia, bombeiro não chegou lá não. Os próprios moradores estão de parabéns, porque foram eles que foram socorrer as vítimas, tiraram pessoas, né, das barreiras, porque nós ficamos ilhados mesmo. Depois, o único caminho que nós tínhamos, quem morava no Lusitano, era pelo Santa Isabel. Tá? Mas imagina um caminho estreito, com o fluxo grande daquela forma. Pelo Bela Vista. Né? Pelo Bela Vista. Não tinha como muitas vezes até você passar lá. Então os moradores estão de parabéns, porque de imediato, né, todos se uniram e foram para frente, foram ajudando, né, o pessoal que mais necessitava, né? Então eu quero aqui parabenizar todos os moradores ali presentes. Igual ela disse, o Caxambu precisa de muita ação. Nós temos lá a comunidade dos Anjos, foi uma luta da associação lá, para a gente conseguir levar luz para aqueles moradores. Só que lá o pessoal, quando tem capina, roçada, limpeza, o pessoal não sobe, não dá para entender. Tu tem que estar implorando, né? Se subiram lá para limpar até hoje, umas 4 vezes foi muito. Estou falando limpar mesmo, subir a comunidade do Morro dos Anjos e fazer uma faxina, dar uma boa limpeza, porque ele também tem morador, eles têm que botar a equipe para subir ali, para limpar as servidões, né, dar continuidade à pavimentação, a iluminação pública, né? Até porque essas pessoas pagam a taxa de iluminação pública, essas pessoas pagam IPVA, paga IPTU, então o mínimo que deve ser feito é esse trabalho. Um trabalho básico, né? Exato, básico, que é um né? trabalho simples e que pelo visto não está sendo feito. feito. Foram recentemente lá, limparam toda a via principal, mas esqueceram das servidões. Aí eles amurçam, tem criança, se vir um ônibus, a criança não tem calçada para ir porque está cheio de mato. Eu já fiz um contato até com o secretário de obra, né, pessoalmente, o Ronaldo Ramos, que ficou de ir lá e até agora nada. E aí está com uma buracada danada ali, almoço, não vamos ficar sem ônibus. Um jovem pode se acidentar de moto, porque é buraco absurdo. Daí, primeiro, nós estamos pedindo um básico, um tapa-buraco. Limpeza e tapa-buraco, está complicado. A gente, inclusive, tem a imagem do buraco, a gente vai colocar daqui a pouco para você acompanhar aí. Está a imagem aí na tela para você, ó, do tamanho do buraco que é. E aí isso vira um grande problema, porque isso aí, como o Clevelante comentou, gera acidente de moto, de carro, aí dificulta o trajeto para o transporte público passar, fora que a partir do momento que essa água, né, vai acumulando aí, você vai vendo ali, ó, o asfalto vai sendo retirado, enfim, são diversos pontos. E é algo que o Clevelante comentou, é algo simples que tem que ser feito, é um tapa-buraco, é coisa de às vezes meio-dia, você pega um caminhão ali da Secretaria de Obras e faz isso aí, esse trabalho rápido, coisa simples, assim como capina, dentre outros serviços e ações que precisam ser realizadas lá na localidade. E a extensão desses buracos aí tem 600 metros de rua com buraco. E tem uma outra questão também que às vezes as pessoas esquecem, que assim, o Caxambu,
é um bairro muito importante para a cidade de Petrópolis, porque ele está próximo do centro, Sim. ele fornece água para boa parte da população petropolitana, né? Além das plantações de hortaliças e flores que nós temos lá no Santa Isabel, que precisam dessa via para escoar sua produção. Sim. Então você imagina, além de ser o acesso dos moradores, que é um bairro extremamente populoso e que tem realidades diferentes, porque tem áreas mais populosas, como o Lusitano, por exemplo, é a parte mais populosa do Caxambu. Mas a gente tem o pessoal que mora lá embaixo no Quarteirão Suíço, tem o pessoal que mora lá em cima no Santa Isabel. Então, assim, é um bairro de extrema importância para a nossa cidade e precisa de um olhar diferenciado para nós também, né? Então, a gente vem buscando essas soluções, né, para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão ali e que contribuem também com o seu trabalho, né, com a sua vida, para o crescimento da nossa cidade. E um ponto importante, vale sempre a gente ressaltar que não adianta, assim como a Raquel faz os treinamentos com os moradores, faz o mapeamento de locais para você sair de emergência, as rotas de fuga, se você não tem as obras. É importantíssimo que as obras sejam realizadas e a gente vê essa morosidade, essa lentidão para a realização de algumas intervenções aqui em Petrópolis que realmente chega a dar agonia no petropolitano e em todos, na verdade, porque teve uma comoção muito grande em Petrópolis, né? Nós nunca vimos um cenário tão caótico como foi no dia 15 de fevereiro e logo em seguida no dia 20 de março, que você mal recuperou vias e outras tragédias aconteceram. Mas eu pergunto o seguinte, Raquel, como que está sendo o treinamento lá? Já conseguiram hoje encontrar, identificar uma rota de fuga para os moradores? Eles têm participado? Como que está sendo essa relação com a Defesa Civil? Nós começamos esse trabalho em agosto do ano passado, fizemos a formação com alguns moradores, a adesão inicialmente foi pequena, então eu faço até aqui um apelo também para que a comunidade abrace as nossas ações, que são ações voluntárias, né? A gente trabalha porque a gente quer melhorar o bairro mesmo, né? Então, assim, a adesão foi pequena, a gente convocou os moradores para participar dessa formação e a gente vem agregando aos poucos outros moradores que têm interesse em participar. Então, inicialmente a gente fez a formação para eles entenderem o que é o NUDEC, para que ele serve, como que ele funciona, né? A gente agora conseguiu formar um regimento interno para o NUDEC, para a gente poder participar de forma organizada dessa discussão, dessas reuniões e tudo mais. Depois nós fizemos também, em parceria com a Defesa Civil, um mapeamento participativo com a participação desses moradores que foram formados pelo NUDEC no bairro, identificando as passagens, por onde que a gente tem como fugir, identificando os pontos de apoio do bairro. Essa semana nós recebemos aí a placa de sinalização das 3 escolas do bairro como ponto de apoio em momento de uma catástrofe, uma chuva mais forte, né? Então a escola Abelardo Delamare no Santa Isabel, a escola Senador Mário Martins no Lusitano e a escola paroquial São Pio X ali no Quarteirão Suíço. Essas 3 escolas servem como base, né, como apoio para os moradores. Então a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, né, avançando aos poucos com a ajuda da comunidade e também solicitando apoio do poder público para a gente continuar essas ações, né? Então a gente fez um mapeamento participativo, agora a gente já tem um mapa que não existia, um mapa do Caxambu com essas ruas, com essas servidões, essas vilas, né? Isso está lá com a Defesa Civil, hoje a gente já tem acesso a isso. A gente vem oferecendo para a população oficinas de pluviômetros caseiros, para as pessoas, os moradores do bairro, como a gente não tem sirene, o Caxambu, pessoal, não tem sirene. Se chover muito forte, a gente não tem sirene como os outros bairros. É uma solicitação que a gente vem fazendo também. Então, como que a gente mede a chuva? Através dos pluviômetros caseiros, que a gente faz com garrafa PET. A gente vai ter uma oficina agora, dia 5 de fevereiro, lá no Caxambu, com o apoio da Pastoral da Criança lá do bairro, para a gente ensinar as crianças a fazer o pluviômetro e medir o volume de água que está caindo no bairro, para a gente saber em que estágio que a gente está, se a gente está num local seguro, se a gente permanece ali ou se a gente vai para o ponto de apoio. Então, assim, são pequenas ações que a gente está conseguindo fazer desde agosto do ano passado, mas a gente pretende ir aumentando essas ações com a parceria da comunidade. Perfeito, e é um trabalho fundamental. Essa atividade que vai ser realizada no próximo dia 5, você, morador da região, não deixe de participar.
E está um ponto importantíssimo que a Raquel comentou, não existe sirene na localidade. E a gente vê que há essa necessidade para a instalação de uma sirene ali na região. Pelo menos que fosse uma no meio do bairro, enfim. Mas essas atividades vão ser realizadas e você tem que participar. É importantíssimo realizar essas ações, entender como que funciona a região e, obviamente, saber como agir durante esse período. E, mais uma vez, a gente lembra, não é porque o petropolitano tem que ter consciência do local em que ele mora, do risco que ele está, que as obras não devem ser feitas, que as ações não devem ser realizadas. E aí, pergunto, Clevelante, como que hoje a Associação dos Moradores tem atuado até para também fomentar, né, essas atividades e também fazer ali, né, cobrar do poder público as ações que hoje ainda são muito necessárias na região? A Associação de Moradores lá é complicada. Por quê? É um grupo de 12 e só tem um. O pessoal entra na hora, depois esquece a associação, fica só o presidente na alça de mira, fica só eu, no caso, sendo cobrado, né? E o que eu tenho feito é através de ofício. Eu tenho pedido muita coisa, que é o básico, que nem nós estávamos falando, a capina, um tapa-buraco, escoamento de água, limpeza, igual ela falou de limpeza de ralo. Nós não temos captação de água fluvial. Né? Uma vez eu cheguei a comentar que no Caxambu ali, se de cada 200 metros fizesse um ralo atravessado, não chegava tanta água no centro da cidade. Isso ia evitar muito alagamento. Tanto ali como na subida do centro de saúde, que o ponto do Caxambu vira uma cachoeira. Por quê? Porque depois que você asfaltou a rua, você está impermeabilizou a rua. Então, se cada 100 metros, 200 metros, você botasse um trilho de trem, fizesse um ralo atravessado, você ia quebrando a força da água. Mas aí eu fui falar com uma pessoa, eles falaram, você é engenheiro? Eu falei, não. Mas se fizesse isso, ia melhorar muito também para o centro da nossa cidade, né? Que é muito importante. E como ela falou aí, o Caxambu a gente tem que ver como um todo. O Caxambu nós temos que ver como um bairro só. Porque a rua é mesmo, e não importa que é Santa Isabel, que é Lusitano, não tem essa importância. O bairro é muito grande, mas a rua é uma só. Então nós temos que pensar no Caxambu no todo, é uma coisa só. Seja Santa Isabel, não importa. Só que nós temos que ter ali mais ação do poder público. Eu acho que o bairro fica muito abandonado. Porque uma vez eu falei até com o setor de iluminação pública, que botasse um carro, fazer uma vistoria à noite. Por que à noite? À noite você tem acesso às luzes que estão apagadas. Saber os pontos exatos. Fica mais fácil de você trocar as lâmpadas. Então, eu tenho que ir, olhar o poste, pegar a numeração do poste, mandar para eles para poder trocar uma lâmpada. Mas às vezes, nem todos os pontos eu conheço, eu sei. Se subisse um carro, primeiro na principal, à noite, a visibilidade do trabalho ia ser outra. Aí fica com um apelo para que o setor de iluminação pública pegue um carro, que eles têm para isso, sobe o Caxambu, que é diversas lâmpadas queimadas. E eles já vão vendo e fazendo o serviço. Eu acho que não tem que depender de um morador ficar implorando, cara. Isso é o básico. E esse é um ponto importante que o Clevelante comentou, porque é o seguinte, está atrelado exatamente a questão, por exemplo, de uma rota de fuga. Se você não tem iluminação adequada para uma determinada região e você precisa sair na chuva, às vezes, né, no desespero, porque já não tem a sirene, e aí você não tem iluminação pública. Então, você, exemplo, vai lá, faz a análise lá pluviométrica através dessa oficina que vai ser realizada. Você vê que o nível de água é muito grande. Você precisa sair de casa, é um ponto de apoio que você vai procurar. Você vai procurar esse ponto de apoio. A iluminação, como que tá? A rua, como que tá? A pessoa pega um buraco desse, torce o tornozelo, um idoso, como que passa na região? Uma pessoa com pouca mobilidade, como que faz para andar na região? Não sei se na comunidade tem algum cadeirante, uma pessoa portadora de deficiência física. A mesma coisa, como que essa pessoa passa por essa região? E no escuro, ou seja, são pontos que, como o Clevelante comentou, simples, que deveriam ser de obrigação do governo público, e essas ações não estão sendo realizadas. E aí você junta a obra com a falta de iluminação, com a falta de tapa-buraco, com a falta de desobstrução dos bueiros, e realmente a consequência são mais problemas e, infelizmente, a gente, lógico, não quer isso, tragédias.
que são anunciadas, que são apresentadas, mas que muitas vezes não são realizadas pelo poder público ou não tem a devida atenção. A questão dos bueiros lá também está sendo um problema, você comentou logo no início do programa, até porque fica aqui a minha curiosidade como observação, eu passando hoje pelo Valparaíso, uma equipe da Condep estava realizando a desobstrução dos bueiros ali, e saíam assim, mas é muita quantidade de terra, de barro de dentro dos bueiros. E, gente, hoje é dia 31 de janeiro de 2023. Pelo amor de Deus, bueiro, fazer limpeza de bueiro, de obstrução. Quantas vezes a gente viu aqui nesse decorrer desse ano que nem precisou o rio transbordar para você ter diversos pontos de alagamentos, não só no centro histórico, mas outros locais aqui da cidade. Isso por quê? Por conta da falta de desobstrução dos bueiros. Né? Então, Richard, o que acontece? Com relação aos bueiros, só para eu fazer uma colocação, houve uma equipe da Condep lá no Caxambu, fez a limpeza de alguns bueiros. Só que assim, ao meu ver, eu como moradora, eu entendo que aquilo tem que ser periódico, né? Não adianta eu limpar o bueiro do bairro uma vez por ano, né? A gente sabe das dificuldades com equipe, às vezes falta de pessoal, né? A gente sabe que a cidade é muito grande, mas se você limpa uma vez e não limpa mais, aquilo ali daqui a pouco vai virar um problema novamente. Então, essa limpeza tem que ser periódica, tem que ter esse rodízio nos bairros para que eles estejam sempre limpos, né? E também tem que ter um pouco mais de cuidado da própria população com relação ao lixo. Aí a gente entra naquela outra questão, né? Se você descarta o seu lixo de forma irregular, esse lixo vai para onde? Para o bueiro. Então, a gente tem é um ciclo vicioso, né? Você tem que ter esse cuidado, tanto da população quanto do poder público. E queria também aproveitar para fazer um agradecimento à Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, porque toda a equipe da Defesa Civil nos deu o suporte necessário para que a gente pudesse estruturar o NUDEC e pudesse fazer esse trabalho com a comunidade também. Então, toda vez que a gente precisa, eles estão sempre prontos a nos ajudar. E a gente, do mesmo jeito que a gente cobra e que a gente critica aquilo que não funciona, a gente tem que dar crédito também para quem está fazendo um bom trabalho. Com certeza. Você quer complementar a questão do até bueiro? porque ela falou o Coronel Gil, né? Sim. Ele, todo momento que eu, como presidente da associação, fiz contato com ele, nos atendeu muito bem. Né? Então temos que parabilizar. Nós estamos cobrando aquilo que não é feito. Isso. Aquilo que nós temos necessidade. Que nem lá no ponto final do Desamuço, com uma barreira lá, e desobstruiu uma mina, que 17 famílias dependem dessa água. A máquina foi lá, retirou a terra, ainda não acabou, mas está lá, uns 3 caminhões de terra, já tem uns 7 meses e não cheira. Então a gente vem aproveitar aqui, está pedindo também para que vão lá retirar esse entulho, que isso aí dá doença. Sim. Muita terra perto da mina, né? Deve dar uns 2 ou 3 caminhões de terra e já vai passar 8 meses e não voltar até o momento para retirar essa terra. Uhum. E outra coisa que eu também queria deixar aqui, as casas que são interditadas, eu acho que tinha que ter fiscalização. Acho que pode ser reformada e reutilizada, parabéns. E aquelas que não tem como mais morar, eu acho que a prefeitura tinha que chegar lá e derrubar aquela obra, para que pessoas não fiquem correndo risco. Tem casa lá que está pendurada lá e vira e mexe, tem alguém entrando na casa. E pode acontecer um acidente. Sim. Não adianta só chegar lá e proibir a pessoa de estar e abandonar aquilo ali. Agora ela falou, os escombros daqui a pouco nasce mato, cai no esquecimento e novas vítimas vão morar ali. Sim, esse é um ponto muito importante. A gente sabe que é muito delicado. É muito triste você ver a casa em que você morou há anos, 40, 50, 60 anos, ser demolida. Só que existe o contraponto também de que o que a gente quer preservar é a vida daquela pessoa. Então, se existe realmente uma análise, né, a Defesa Civil tem geólogos, a Defesa Civil tem engenheiros, para analisar, aquela residência pode ser habitada novamente, não pode? Qual que é o risco que existe? É grau 1, é grau 2, é grau 3? Qual que é o nível? Essa pessoa vai poder voltar para aquela localidade? São pontos também importantes que devem ser esclarecidos para a população, até porque alguns a gente sabe que ficam nessa expectativa de, poxa, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o local onde eu morava, e às vezes isso não é possível, e a gente... esse sentimento, né, de esperança, ele continua ali
não estou querendo criticar aqui o sentimento de esperança, ele é ótimo, ele ajuda em muitas coisas, mas é importante ter o esclarecimento para a população sobre tudo o que tem acontecido. E aí a gente toca novamente no ponto importante que a Raquel comentou no início do programa, que é em relação à integração das secretarias. Porque, mais uma vez, não adianta a Secretaria de Defesa Civil realizar treinamento, fornecer equipamento necessário, se quando a pessoa precisa sair de casa e pegar essa rota, ela não tem como passar na rota porque a estrada está ruim, ou então porque não tem iluminação pública, ou então porque o bueiro está obstruído e aí não tem escoamento de água e depois você cria rios e rios que impactam também depois no centro histórico. Enfim, é muito emblemática até aquela imagem, aquele vídeo, foi muito compartilhado na internet, da quantidade de água que descia ali pela Santos Dumont. Né? No ponto do Caxambu. Exatamente no ponto do Caxambu, a quantidade de água ali era impressionante. Foi um dos vídeos muito marcantes, assim como dentre outros aqui que aconteceram em Petrópolis. Então é importante ter essa integração entre as secretarias e essa atenção, esse cuidado com o morador. E aí eu falo tanto pelo governo municipal, tanto pelo governo estadual, tanto pelas obras, tanto pelos trabalhos simples e básicos que devem ser realizados, de tapa-buracos, de desobstrução das vias, dos bueiros, enfim. E esse trabalho de treinamento hoje ele é fundamental para que todo petropolitano tenha ciência, tenha conhecimento do que fazer, de como agir numa situação de emergência. É normal que a gente, obviamente, fique desesperado em alguns locais, em alguns pontos, mas o conhecimento, esse treinamento, essa técnica de, poxa, o que eu faço agora? Se eu estou vendo que está descendo muita água, eu já chamo o meu vizinho também para ir para um ponto de apoio. Não é só comigo, mas você ter esse cuidado também de chamar o seu vizinho, chamar o colega que mora na casa ao lado, que mora na casa da frente, perguntar se está tudo bem. E, óbvio, ficar atento aos alertas da Defesa Civil. Os alertas são enviados por SMS, você pode cadastrar o seu CEP, enviando o número do seu CEP para o número 40199, e você vai receber os avisos pluviométricos e também os alertas em relação à chuva aqui para o município de Petrópolis. Eu pergunto o seguinte, você comentou, Raquel, sobre a questão dos bueiros. Qual foi a última vez, se vocês se recordarem, que foi feito esse trabalho lá na localidade? Olha, a última vez que eu tive conhecimento foi ainda, acho que novembro ou dezembro, tá, do ano passado. Foi a última vez que eles tiveram uma equipe lá fazendo a limpeza dos bueiros, que foi inclusive um dos pedidos do NUDEC. A gente que pediu que fizessem essa limpeza lá. Então já vão aí para 2 meses, né? Esse trabalho é importantíssimo, até porque quando chove acaba que carrega poeira, enfim, dentro dos lixos. E aí eu até pergunto também, campanhas de educação hoje são fundamentais para que a população, os moradores também tenham ciência e preservem o ambiente em que eles moram, né? Isso aí, com certeza. É uma coisa bacana que seria lá na comunidade, lá nós temos lá as pessoas catadores que fazem reciclagem. Se a prefeitura não pudesse, de repente, arrumar um espaço para esse grupo, que já são catador, para que eles possam fazer uma reciclagem. Eu fico imaginando como a nossa lixeira ia ficar vazia. Porque isso é tudo reaproveitado. A pessoa podia espalhar sacolas para os moradores nas casas e eles mesmos fazem essa coleta. Isso aí é até uma demanda, Cleveland, que a gente também levantou pelo NUDEC. Porque todas as reuniões que a gente fez com os moradores, o assunto lixo ele vem em primeiro lugar. E a gente até está desenvolvendo um projeto de agentes ecológicos. A gente já tem uma pessoa que está fazendo esse trabalho, que fez o treinamento do NUDEC com a gente, faz parte do grupo, e ela está fazendo esse primeiro trabalho como agente ecológica, que é o quê? Nada mais é do que o catador que vai recolher na comunidade esses materiais que podem ser recicláveis, né? Mas a gente precisa ainda melhorar essa política pública de coleta seletiva. Não só no Caxambu, mas na cidade, porque ainda fica muito abaixo do que a gente realmente precisa. Então, realmente é um apelo que é importante, né, que o poder público abrace isso e dê condições para esses catadores, né, esses agentes ecológicos, né, para eles nos ajudarem a manter o bairro mais limpo. Dê prioridade a quem já está fazendo esse trabalho, né? Que a prefeitura pode doar uma prensa, né, um terreno, né, um galpão coberto,
para e dá emprego, né? Emprego. Sim, geração de Emprego. trabalho. E esse pessoal, eu fico imaginando que a nossa lixeira, com certeza, vai cair menos da metade. Porque as pessoas sobrevivem daquilo que é dispensado. Quer dizer, vai estar dando emprego, o bairro vai se tornar mais limpo, né? E voltando ao assunto da chuva, eu entrei com um pedido, que já tem acho que tem anos já, tá? Para que lá na comunidade do Morro dos Anjos, eu foco muito ali, porque eu vejo que ali eu tenho uma preocupação maior. Eu já pedi na prefeitura que fosse feita uma vistoria, que em alguns pontos fosse colocado cortina de concreto, escoamento de água e canalização da água fluvial. Porque eu vejo ali eu tenho uma preocupação muito grande com aquela parte ali. E pelo menos de 3 em 3 meses, que um grupo da Condep pudesse ir lá e fazer uma boa limpeza. Porque por ser alto, eles não vão lá. É raro acontecer de ter uma limpeza lá. Limpa muito a principal. Mas lá também mora gente, mora pessoas que pagam seus impostos, pessoas que têm necessidade de passar numa servidão limpa, porque corre o risco de ser picado por uma aranha, por uma cobra, né? E ali fica essa minha preocupação. E na Joaquim Ribeiro da Mota também desceu uma barreira. O pessoal está até hoje andando na lama. Então acho que tinha que ter uma coisa mais abrangente. O Caxambu está necessitando de um choque de ordem pública, de trabalho de serviço público, né? Ali é uma comunidade grande, né? E que está com muita pouca atenção do poder público. Eu acho que tinha que ter uma atenção maior, como está sendo feita agora no Alto Dependência, que eu quero parabenizar o poder público pelo que está fazendo, que também é um local que toda a comunidade tem a necessidade, que venha fazer o nosso bairro também, venha nos abraçar, venha nos trazer coisas boas, para que a gente possa estar aqui também agradecendo, falando bem, e nós temos que ser, eu tenho consciência também que eu estou falando aqui da tragédia, mas tudo que aconteceu não tinha como ser impedido, porque não caiu atrás de uma casa, não desceu uma servidão, veio do alto, veio tudo do alto, não tem como a pessoa imaginar que aquilo fosse cair. Infelizmente foi uma tragédia, infelizmente. Só que a partir do momento que houve isso aí, hoje nos chama atenção as nossas pedras no Caxambu. Tem várias pedras penduradas que podem descer a qualquer momento, entendeu? Que tem necessidade de ser brocada, travada em outra pedra, ou se possível cortar. Não tem jeito de tirar os moradores, mas não é tirar e jogar na rua, não. Eu estou querendo tirar, mas colocar num lugar que a pessoa possa se sentir seguro com as suas famílias. Minha mãe perdeu 2 casas em Barreira. Eu passei por isso. E na época nem aluguel social tinha. Minha mãe foi sem nada mesmo. 2 casas minha mãe perdeu na Mosela. Então eu já passei por isso, é muito triste, dói. Mas acho que pior a dor é você perder um ente querido. Sim, com você certeza. estar num local que você sabe que corre risco e você ali perder a sua família. E por isso que eu falo, da preocupação, tirar da casa é fácil, mas cadê a fiscalização? Essa casa pode retornar a pessoa? Tem que fazer obra, então a prefeitura entra com a obra, ajuda essa pessoa, para a pessoa retornar para a sua residência. Aqui não tem jeito, não há nada que possa fazer para que dar segurança à família, tem que demolir, cara. A gente fala isso, mas é por preocupação à vida. Sim, a preservação da vida, a gente tem comentado muito isso aqui. A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu pergunto, Raquel, só para a gente até confirmar, hoje quantas pessoas estão participando no DEC? Você tem uma ideia? Hoje tem em torno de 20 pessoas. 20 pessoas? Isso, 20 pessoas Perfeito. do bairro participando do NUDEC e espalhadas em vários pontos do bairro. Uhum. Bom, eu queria primeiro agradecer vocês pela presença, por conversar aqui com a gente. Queria que vocês também deixassem algum recado para os moradores, ou então para o governo municipal, para o governo estadual, enfim, fica aqui o espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais. Bom, o que eu peço aos moradores é participação, colaboração com as ações que a gente vem propondo, porque a gente está buscando as melhorias para o nosso bairro, né? Em parceria com os próprios moradores, os moradores que arregaçaram as mangas para tentar fazer alguma coisa de melhor para o nosso bairro. E com relação aos governos, né, tanto municipal quanto estadual, a gente precisa das obras, né? A gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar buscando as obras necessárias para o nosso bairro, que eu acho que são de extrema importância para todo mundo que mora lá. Perfeito. Tá bom? Eu quero aqui falar para todos os moradores lá do Caxambu Lusitano, que muitas pessoas cobram, né? Falam, pô, o presidente não tá vendo isso, o presidente não faz nada, muita cobrança, né?
E eu quero deixar bem claro, quando eu sofri um infarto, fiquei um pouco afastado, né? Estou me recuperando ainda, né? Fiz uma cirurgia de coração. Mas eu quero deixar bem claro que tudo que há necessidade no bairro, eu tenho um pedido. E tudo eu provo com documento, tá? Tudo que eu falo, eu trago aqui e provo. Eu tenho documento, eu faço em vias. Então, eu dizer para vocês que eu continuo lutando pela comunidade, fazendo valer cada voto que vocês me deram. Estou no meu 3º mandato na comunidade. Eu sei que crítica eu vou ter sempre, mas desistir nunca. Enquanto ali eu estiver, vou estar brigando pelo nosso um bairro melhor, assim como a amiga aqui ao lado. Entendeu? Então nós temos que nos abraçar e botar na cabeça que Caxambu é uma coisa só, é um bairro só. Eu estou indo embora, mas eu quero que meus filhos e meus netos fiquem com um bairro melhor. Então o que eu quero para mim, eu quero para vocês, deixar bem claro isso. E ao poder público, fica aqui meu pedido, que nos dê mais uma atenção. Eu já estive conversando com o vereador atual Léo, que foi presidente da Condep, eu acho que para facilitar mais para o seu governo, já estive com o secretário de obra e estou aguardando ansiosamente para que venha ser feita alguma coisa do que eu pedi, porque fica chato a gente estar aqui cobrando, mas eu quero estar aqui também para agradecer, se assim vocês nos atenderem. Muito obrigado a todos. Obrigada. Raquel, obrigado. Clevilante, obrigado pela presença. Para você que está nos acompanhando, a gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer mais notícias. E é claro, a gente vai também cobrar as ações que precisam ser realizadas na localidade e também acompanhar se realmente vão ser realizadas e como está sendo esse trabalho. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rapidinho, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, e agora a gente vai falar também sobre muita coisa sobre Petrópolis, Nova Friburgo, enfim. Eu já deixo aqui, claro, nosso agradecimento, a presença, a sua companhia aqui no Correio Petropolitano Debate. Você é sempre muito bem-vindo. E a gente começa esse retorno do bloco, né, falando sobre os prazos do Ministério da Educação, porque o MEC divulgou novas datas de inscrição para o SISU, o ProUni e o FIES. O prazo foi antecipado, por isso os candidatos devem ficar atentos ao período de inscrição. Importantíssimo você que está nos acompanhando não deixar isso para a última hora. Esses prazos foram antecipados. A gente tem as datas aqui, eu vou mostrar para vocês então e trazer um pouco sobre essas datas. O prazo para o SISU vai ser do dia 16 ao dia 24 de fevereiro. Atenção, para o SISU, dia 16 a 24 de fevereiro. Já o resultado vai ser divulgado no dia 28. Agora, já para as inscrições do ProUni vão ser abertas no dia 28 de fevereiro e vão seguir até o dia 3 de março. Ou seja, quando o SISU acabar, começa o ProUni e segue até o dia 3 de março. O resultado vai ser divulgado logo depois. Já para o FIES, o início das inscrições é o dia 7 de março e vai terminar no dia 10 do mesmo mês. Ou seja, o calendário começa basicamente no dia 18 de fevereiro, se estende até o dia 10 de março para esses 3 programas. Foi antecipado então aí as datas de inscrição para os programas para entrar no ensino superior. Vale lembrar que essas pessoas precisam ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2022. Agora vamos para uma outra informação, vamos falar também sobre oportunidade, porque por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, novas oportunidades foram divulgadas para todo o estado e elas foram captadas por meio do Cine e do aplicativo Mais Trabalho RJ. A maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares, restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Outras parcerias, Comunidade Católica Gerando Vidas, Luandre, Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento, resultaram em 1.686 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz. Desse total, 16 são voltadas apenas para o regime aberto ou condicional do sistema prisional. Pelo Cine, são 704 oportunidades captadas para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na região serrana, as 119 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre elas 10 para auxiliar de linha de produção com salários de R$ 1.300, 15 para técnico de suporte de TI, também com o mesmo salário, e 9 para auxiliar de laboratório de análises clínicas, com salários de até R$ 2.600. A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização das vagas com os candidatos é feita por meio dos respectivos sistemas, o Cine e o aplicativo Mais Trabalho RJ, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter o cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Cine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIS, NIT e também o CPF. Para consultar os endereços das unidades do Cine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da CETRAB, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. Pelo Cine Fácil, os usuários que tiverem cadastro na plataforma gov.br do Governo Federal podem conferir as oportunidades de trabalho, acompanhar o seguro-desemprego e consultar o abono salarial e contratos de trabalho. Mas é aquilo, para garantir a vaga no mercado é preciso se qualificar. E a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
abriu, veja só, 23.163 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional. As vagas são em todo o estado do Rio de Janeiro. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, exclusivamente pelo site da instituição, em www.faetec.rj.gov.br. São 80 unidades da rede ofertando vagas para cerca de 170 cursos profissionalizantes, entre as áreas de beleza, culinária, elétrica, idiomas, indústria, informática e outras, além de música e esporte. Do total de vagas disponíveis, 4.680 são oferecidas na modalidade ensino à distância, em parceria com a Fundação CCERJ. Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site da instituição. Entre os cursos presenciais destacam-se assistente administrativo, operador de computador, inglês, Excel avançado com VBA, cabeleireiro, espanhol básico, manicure e pedicure, além de massagista, eletricista, instalador predial de baixa tensão e montador de reparador de computadores. O edital ainda traz opções de qualificação profissional com auxiliar em ciência de dados, desenhista cadista, designer de sobrancelhas e transista. A recomendação é que os interessados confiram todos os cursos ofertados no edital, bem como unidades participantes e pré-requisitos disponíveis no site. A idade mínima para concorrer a uma das vagas pode variar de 15 a 18 anos, a depender de cada curso. O processo seletivo se dá por meio de sorteio a ser realizado no dia 7 de fevereiro. Já o período de matrículas dos candidatos sorteados será entre os dias 8 e 13 do mesmo mês. Os cursos possuem duração de 20 semanas, com início previsto para o dia 27 de fevereiro. Para o formato EAD, aquele ensino online, há algumas novidades nas ofertas de cursos. Estão sendo disponibilizadas vagas de agente de sustentabilidade e inovação, almoxarife, assistente administrativo, além de assistente para contabilidade, de logística e transporte, assistente pessoal, financeiro, auxiliar de ciência de dados, gestor de segurança do trabalho, introdução à matemática para negócios, planilhas eletrônicas do básico ao avançado e também recepcionista. Então você que está nos acompanhando, não deixe de fazer a sua inscrição, você jovem que quer uma oportunidade aí para se qualificar e também ingressar possivelmente no mercado de trabalho. Cursos gratuitos, são mais de 23 mil vagas, 80 unidades que estão disponibilizando aí esses cursos, não deixe de participar. Mas a gente vai falar sobre carnaval, que inclusive está chegando. A gente já chega amanhã, no dia 1º de fevereiro, e a gente começa a falar sobre o carnaval de Paraíba do Sul, porque a decoração de 2023 na cidade será 100% preveniente do reaproveitamento de fantasias e adereços coletados nos desfiles das escolas de samba do grupo Série Ouro e especial do Carnaval de 2022 do Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria da Fundação Cultural com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e o projeto Sustenta Carnaval, que agrega sustentabilidade e cultura em uma iniciativa socioambiental. O projeto recolhe resíduos têxteis descartados no Carnaval do Rio de Janeiro e remaneja os materiais seminovos em situação de reaproveitamento. O Sustenta Carnaval é um projeto socioambiental aliado à economia criativa e circular, realizado pela Associação Brasil Cultura, sem fins lucrativos. Os ocasionais lucros serão destinados para programas de capacitação de mulheres, negras, trans, monoparentais e refugiadas, formando um sistema de sustentabilidade de economia criativa, circular e humanitária, fazendo dessa iniciativa uma oportunidade para a realização de inúmeras ações socioeducativas. Como resultado da ação da parceria entre o Projeto Sustenta e a Prefeitura de Paraíba do Sul, 78 quilos de fantasias serão reutilizados, evitando a compra de matéria-prima virgem e desenvolvendo a biosfera, o que equivale ao consumo diário de 116 pessoas, ou da emissão de 11 mil quilômetros rodados de um carro 1.0 ou de 2.075 litros de gasolina. Uma outra informação para você, ainda em Paraíba do Sul, que se encerra nesta terça-feira as inscrições para o projeto Guarda Mirim. O cabo da Polícia Militar, Daniel, fala um pouco sobre esse projeto e a gente traz daqui a pouco também os documentos e até o horário em que pode ser realizada essas inscrições.
pessoal, eu me chamo Daniel, sou ex-aluno do projeto Guarda Mirim de Paraíba do Sul, formado na primeira turma do ano de 1997. Atualmente sou cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, e gostaria de passar para vocês um pouquinho da minha experiência no projeto Guarda Mirim. Entrei no projeto no ano de 1997, fui formado na primeira turma, e esse projeto ele foi fundamental na minha formação como pessoa, como ser humano, como homem, como pai e até mesmo como policial militar. Durante a minha passagem pela Guarda Mirim, foi onde eu tive o meu primeiro contato com o militarismo, através das instruções de Ordem Unida, essa questão da disciplina, de respeito aos superiores e tal. E foi onde me despertou o interesse pela carreira militar, pela carreira policial. É um contato que nós tivemos com a Polícia Militar lá na cidade do Rio de Janeiro, em um evento que a Guarda Mirim de Paraíba do Sul participou. E foi nesse momento que me despertou o interesse pela carreira policial militar. Então, a Guarda Mirim ela foi fundamental na minha vida, continua sendo até hoje, porque as lições que eu aprendi dentro desse projeto, eu carrego para a minha vida até hoje, vou carregar eternamente. Isso daí é uma coisa que ficou assim, muito evidente na minha vida. A questão da disciplina, do respeito, isso foi um divisor de águas na minha vida. Então as inscrições se encerram hoje às 4 horas da tarde, viu? Daqui a pouco. Você saiu do programa, terminou aqui o Correio Petropolitano Debate, você já vai para fazer a inscrição. E aí, quais são os documentos necessários? Então a gente vai trazer para você. Essas inscrições devem ser realizadas na sede da Guarda Mirim, no Parque Salutares, até às 4 horas da tarde. Os documentos do responsável que são necessários para realizar essa inscrição são o seguinte: o RG, o CPF, NIS e o comprovante de residência. Já os documentos necessários do aluno para fazer inscrição é o RG ou então a certidão de nascimento. E a gente volta a falar de Petrópolis porque ontem a gente divulgou as oportunidades do balcão de empregos, mas as empresas de transporte de Petrópolis também estão com vagas disponíveis. Então, se você quiser participar, basta enviar o seu currículo para os e-mails que vai aparecer daqui a pouco para você e também nos terminais rodoviários. Em Petrópolis, as empresas de ônibus também abriram vagas de emprego. Os interessados devem encaminhar o currículo para os e-mails que aparecem na tela. As vagas são para diversos setores, entre motoristas, eletricista e mecânico diesel, além de vagas para jovem aprendiz, capoteiro, dentre outros. Os candidatos também podem deixar os currículos com os fiscais nos terminais rodoviários. As vagas são para as 5 empresas que prestam serviço de transporte público em Petrópolis. São elas: Petroita, Cascatinha, Turpe, Cidade das Hortênsias e Cidade Real. Tá aí, então se você quiser participar, os e-mails apareceram ali na tela para você, ou então pode deixar o seu currículo nos terminais rodoviários. Além disso, 3 Rios também divulgou oportunidades de emprego, viu? Estão aí na tela para você as oportunidades divulgadas esta semana: veterinário, auxiliar de qualidade, analista financeiro, supervisor de produção, vendedor e coordenador de manutenção. Essas oportunidades também estão disponíveis no site da Prefeitura de 3 Rios, você pode conferir para também se cadastrar, colocar o seu currículo lá. E lembrando, deixe sempre atualizados os cadastros em todas as plataformas para você não perder a oportunidade e, obviamente, nenhuma vaga. Além disso, Teresópolis também tem oportunidades de emprego, viu? Está na tela para você, 120 oportunidades estão sendo disponibilizadas. Para você se inscrever ou então se cadastrar, basta ir até uma agência do Cine, que fica na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no primeiro piso, na sede da Prefeitura de Teresópolis, na Várzea. Ou então na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Nogueira Júnior, número 100, em São Pedro. Você também pode deixar lá e fazer o seu cadastro. Oportunidade e também, é claro, nossa prestação de serviço aqui para você que nos acompanha, sempre com debate, análise e a divulgação de oportunidades. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Amanhã nosso encontro marcado, 1h da tarde. E é claro, eu conto com a sua presença. Até lá!
A TV do Correio da Manhã. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Rio de Janeiro